Fala galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? E hoje o assunto é bot. Vou apresentar aqui para vocês o casal bot, mostrar aqui uma planilha que tem todos os resultados dele desde o começo do ano. Mas antes eu peço para quem não é inscrito, se inscreva e acompanhe aqui a gente, que a gente tem um conteúdo aqui de altíssima qualidade. Então vamos lá. Aqui eu vou mostrar para vocês a nossa página, então quem tiver interesse, tá? Acessa aqui Casal Bot, ele explica um pouquinho do que a gente tem, mas antes de mostrar eu queria explicar o passo a passo aqui da página e como você precisa fazer para assinar o bot, tá? Eu quero mostrar os resultados, né? Então antes da gente mostrar o serviço, vamos mostrar os dados. Então vamos lá. Eu tenho aqui, tá? Nessa página vocês conseguem baixar essa planilha. Então eu tenho só para deixar mais fácil, mas aqui a gente vai ter esse clique aqui, confira os resultados e você vai ter acesso a essa planilha aqui que eu já estou mostrando para vocês. Então vamos lá. Então aqui eu tenho os dados desde janeiro. Tá? Ele é atualizado diariamente, então todas as entradas que o bot fizer, ele vai ser atualizado aqui. A gente tem, vamos lá, até o dia de hoje, deixa eu conferir se o bot entrou hoje, que eu não cheguei a olhar. Então, eu tenho aqui dia 26, tá? Então, eu tenho as entradas até hoje, perfeito? Então, vamos lá, vamos mostrar os resultados para vocês. Eu vou gerar uma tabela dinâmica aqui desses dados, que vai ficar mais fácil da gente entender e ver como ele está lucrativo, né? Como que a gente está conseguindo acompanhar aqui o bot. Então, vamos lá. Vou inserir uma tabela dinâmica e a gente está aqui. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Por data, tá? Então eu vou pegar aqui de janeiro a julho, como eu falei para vocês, e vamos ver o resultado dele. Então, se a gente for olhar, ele tem vindo aqui de janeiro, tá? Até julho, tem 246 stakes positivas, tá? Nesse bot. Então, vamos mostrar aqui num gráfico, eu vou gerar um gráfico aqui. Então, vamos lá, vamos inserir um gráfico para ficar mais fácil da gente conversar aqui. Deixar aqui um gráfico mesmo de coluna. Então, bora lá. O que a gente consegue entender aqui, tá? Que a gente tem janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho positivo e a gente percebe que em julho realmente ele não está positivo. Então, como que ele está em julho? Em julho, ele está com menos 15 stakes negativas, tá? Então, esse mês, o bot, ele não está tão positivo, ele não está positivo, tá? Mas ele tem vindo aqui desde janeiro até junho, bem positivo. Então, você percebe que em maio ele teve o pico dele aqui de 114 stakes, então ele tá vindo numa sequência boa. Aí, gente, bot a longo prazo, então vocês têm que ter uma banca destinada aos bots, certo? A esse bot aqui. Vou mostrar as estratégias que ele tem, mas o ideal tenha uma banca destinada ao bot e o bot vai, a longo prazo, te dar um lucro, que é o que eu estou te mostrando aqui, né? Então, hoje ele tem 246 stakes positivas, tá? Quando eu vejo aqui, então vamos lá. O que ele tem aqui? Ele tem uma odd média de 1,56. Então, aqui nessa planilha, a gente tem uma coluna de odds. Então, se vocês conseguem verificar ali, então ele tem uma odd média de 1,56. Ele mostra aqui o percentual das stakes que ele está entrando e o resultado acumulado, tá? Deste período. Então, se a gente fizer aqui uma simulação então eu utilizo eu fiz uma simulação com stake se eu usasse stakes de R$100. Então, nesse período, eu estaria com 24 mil. Se eu usasse stake de 50, eu estaria com 12 mil. E se eu usasse uma stake de R$10, a gente estaria com 2.400, tá? Então, é um valor bem bacana, né? Falando aqui de 6 meses. Então, vamos voltar aqui. Aí, vamos tentar entender aqui. Legal. Julho ele não está positivo. Vamos tentar entender quais os mercados que o bot trabalha, quais eles entram, quais são os mais lucrativos, quais são os menos lucrativos. Então aqui eu tenho o mercado, tá?
Então eu vou adicionar essa aqui na minha tabela dinâmica para a gente tentar entender os mercados aqui. Então vamos lá, janeiro. O que você percebe aqui? A gente teve 12 positiva. Quem deu mais lucro para a gente aqui em janeiro? O over 1,5. Então aqui eu esqueci de mostrar para vocês, mas quais são os mercados que esse bot entra? Ele tem o 0,5 HT, ele tem match odds, ele tem o over 0,5, né? 1,5, 2,5, 3,5, 4,5, tá bom? Então esses são os mercados aqui que vocês vão ver naquela planilha, tá? E vão ver que é um mercado que ele vai fazer a entrada. Lembrando que o bot não é alerta no Telegram, tá, gente? O bot é entrada. Então você vai ter todo um passo a passo e ele vai entrar automaticamente na sua banca lá da Apostas BF. Então aqui a gente tem, ele teve o 0,5, né? Ele teve bem pequeno aqui, de 0,03, né, em janeiro. O que ele pegou em janeiro? Ele pegou um 0,5, ele fez muitas entradas aqui no 1,5, ele ficou negativo no 2,5 e ele terminou aí um mês com 12, tá? Então, se a gente olhar aqui, ele vai mostrar o acumulado de cada mês aqui para vocês terem uma ideia de o que é positivo, o que está bastante positivo, o que não está tanto positivo assim, tá? Vamos olhar fevereiro. Fevereiro a gente teve um 0,5 HT aqui quase batendo uma stake. A gente teve aqui o 1,5 de 7,34, o 2,5 ficou positivo e os outros mercados ele não entrou. Então a gente terminou aqui também fevereiro com 11,26. Então ele está aqui, foi dividido aqui nos mercados. Vamos olhar aqui no total geral, tá? Então a gente sabe que o 0,5 HT ele tá com quase 4 stakes negativas. Então ele ficou aqui. Por que ele tá com quase 4, né? Porque o mês de julho, que é o mês que eu falei aqui, né? Ele é o mês que ele ficou quase 7 negativo. Então ele ia bem aqui, né? Se a gente for pensar. Então ali ele tinha uma soma de quase 3 stakes e a gente devolveu aqui as stakes do 0,5 HT. O match odds, ele é um mercado que ele tá positivo aqui, desde o começo, tá? Então, você percebe que ele começou, a gente tem desde março as entradas, março, abril, maio, junho e julho, certo? Então, quais são os meses aqui que o match odds foi bom, né? Se a gente olhar. Então, a gente tem o match odds com 74, né? Stakes e com 56. Então tá dando aqui o 167. Isso aqui eu vou olhar, deve ser alguma coisa que está lá na planilha que ficou nessa coluna, né? Mas menos 1, então vamos desconsiderar. O 0,5, vamos lá, o 0,5 a gente tá, isso é um over limit ali, né? Então ele tá com 4,37 positivo. Esse mês também, como a gente tá vendo, é um mês que tá bem negativo, né? 1,5 também, ele é um mercado muito bom para gente, com 77 stakes positivos, só que esse mês ele está com menos 6. O 2,5, ele tem uma variação, né? Se você for ver, ele ficou com menos 1, aí aqui foi para 3 positivo, menos 2, depois foi para 2 positivo. Então aqui no final ele está negativo, então ele é um mercado nosso aqui, né? Se a gente for pensar, ele está um mercado negativo, assim como o 0,5 HT, tá bom? O 3,5 está positivo com 4,5. O 4,5 a gente está trocando dinheiro com o mercado e no final geral aqui a gente está com 246 stakes de lucro, né? Então, como eu estava mostrando, ele é um bot com várias estratégias, né? Que são estratégias pré-live e live. E você percebe aqui que o mês de julho realmente ele é um mês que ficou negativo, tá? Então aqui você consegue apurar os resultados e como eu falei, gente, bot ele tem que ser longo prazo. Então você vai trabalhar com longo prazo, deixa o bot rodar, ele vai seguindo as estratégias aqui e você consegue acompanhar lá no Apostas BF, né, no Automatiza que eu vou mostrar para vocês. Vocês conseguem acompanhar lá e ver todas as entradas que ele faz. Então, aqui tá os resultados, tá bom?
Então, se vocês tiverem alguma dúvida, pensando em resultados, vocês conseguem baixar essa planilha aqui, fazer suas simulações e dar uma olhada no que ele está entrando. E aqui eu já mostrei aqui uma breve visão do que ele é positivo, do que ele não está positivo, tá? E como a gente está aqui nos cenários dos meses, desde janeiro até agora. Vou mostrar aqui para vocês o site, tá? Então aqui ele tem o nosso site, que é o casalbot.com.br. Tá? Aqui ele está mostrando, falando um pouquinho sobre o serviço, explicando o que é. Aqui, quando você clica, você vai ter acesso àquela planilha. E a gente tem dois planos aqui, o mensal e o trimestral, tá? Então, o mensal R$ 22,90 e o trimestral R$ 60. Quando você clicar em assine aqui, ele tem um passo a passo do que você precisa fazer para adquirir o bot. Então, primeiro, a gente recomenda aqui um depósito mínimo de R$ 200. Por quê? Porque o bot a gente recomenda utilizar 1% aqui da sua banca, né? Então, a gente pede 1% para ele conseguir ter um valor razoável para você volumar, tá bom? Então, a gente pede aqui, ó, primeiro passo, tá? Passo 1, faça o seu cadastro e deposite. Então, aqui, quando você realizar o seu cadastro, ele vai... quando você realizar seu cadastro, você clica aqui no link Apostas BF e ele vai cair nessa página para você criar sua conta. Então, você coloca nome, sobrenome, e-mail, os seus dados, tá? E dá um enviar e ele já vai fazer a sua criação da sua conta, tá? Então, esse é o primeiro passo, que tá aqui, passo 1. Passo 2. Então, você fez a conta aqui, você criou sua conta no Apostas BF, você vai fazer o seu cadastro no Automatiza, tá? Então, é o Automatiza que você vai ligar o nosso robô e vai acompanhar todas as entradas que ele fizer. Lembrando que você não precisa fazer a entrada, o bot ele vai entrar automaticamente. Então, você clica aqui, cadastro no Automatiza, ele abre a página aqui e você vai colocar e-mail. Você tem aqui a opção cadastre-se, tá? Se você tiver a conta, que no caso aqui é a primeira vez, então você vai efetuar o seu cadastro, tá? Então, ele vai pedir um e-mail, uma senha e você vai cadastrar. Após esse momento... Tá, então aqui ele fala, mostra um passo a passo, é bem explicativo o site. Inclusive eu tenho um vídeo de tutorial aqui que ele explica tudo o que vocês precisam fazer. Então ele mostra aqui, ó. Então, passo 2, para ativar a automação. Cadastre no automatiza.bet e faça a integração na sua conta. Defina o valor da sua banca no menu Apostas BF Minha Conta. Aí, em menu Telegram, você vai ter lá gerenciar grupos, ative a automação. Você vai colocar a odd mínima, você pode aconselho deixar 0 para ele pegar a odd que o bot vai enviar, a stake máxima e a stake mínima. Pronto, já está feito aqui, tá? Automaticamente ele já está ativado. Então, nesse tutorial, eu não vou passar o tutorial aqui, mas você consegue ver o passo a passo para ativar a sua conta. Se tiver dúvidas, a gente está aqui para entrar, para ajudar vocês, tá bom? E no passo 3, né, então, você vai fazer o quê? Você fez criou a sua conta no Apostas BF, criou a sua conta no Automatiza, você vai efetuar o pagamento. Então, se você se você escolher o plano mensal, o valor é R$ 22,90. Então, você vai aqui pela plataforma de pagamento, assina o plano mensal. E feito isso, você vai entrar em contato com o meu suporte, tá? O que você vai informar aqui para o suporte? Você pode falar pelo Telegram ou pelo WhatsApp. Você vai me mandar seu cadastro no Automatiza. Quando você cria aqui o link, né? Quando você criou seu robô, você vai ver que lá em cima ele vai ter no Automatiza, ele vai gerar um ID para você. E isso é explicado no vídeo. Você vai me passar esse ID. Para quê? Para que eu libere a automação para você. Então, você vai lá, informa para mim esse ID que está no Automatiza, manda o comprovante de pagamento da sua taxa mensal e um print da tela com o seu usuário e saldo na Apostas BF, porque você vai fazer o seu cadastro aqui
no Apostas BF, tá? Então eu preciso que esses passos sejam concluídos para a gente ativar o bot. Então é um passo a passo bem simples. Esse vídeo aqui que eu falei, ele é bem explicativo. Então, qualquer dificuldade, vocês podem entrar em contato. Aqui na página ele tem todas as orientações, tá? E o canal de suporte. Você pode chamar a gente aqui pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo Telegram, tá? Que a gente vai dar o suporte necessário. Então, a gente, como eu falei, a gente tem 2 planos, o mensal e o trimestral, e você escolhe aí o que mais se encaixa para as suas operações, para o seu bolso, ok? Então, aqui ele explica. Qualquer dificuldade, vocês podem entrar em contato com a gente e espero que esse bot ajude vocês bastante a fazer o seu crescimento de banca. E lembrando, a gente está falando de um bot e o objetivo é a longo prazo, tá, gente? Então vamos pensar assim que vocês não vão se decepcionar, né? Pensando aí no que eu mostrei dos resultados de julho. Então, o resultado de julho ele não é um resultado satisfatório, mas os resultados dos outros meses eles estão bons. E lembrando também que agora em julho a gente não tem as grandes ligas. Então, isso influencia também nas nossas estratégias e na entrada do bot. Eu não tenho mais aquele volume que eu tinha nas outras, o volume e as estratégias, né? Que eu tinha para as grandes ligas. Então é isso, gente. Se inscrevam no canal. Qualquer dúvida pode entrar em contato com a gente. E para quem tiver interesse, já está liberado. É só fazer o cadastro e informar para a gente o ID do Automatiza. Até mais. Tchau, tchau.